Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Se quiserem apoiar o canal, link do LivePix aqui na descrição. O tema do vídeo de hoje é uma meditação que já vem de muito tempo. Eu particularmente aprendo idiomas há 10 anos. E esse tema da percepção do Brasil pelos estrangeiros e dos brasileiros com relação ao exterior vem me interessando já de algum tempo. E, ultimamente, nós temos assistido a uma verdadeira proliferação de perfis de pessoas de outros países que relatam suas experiências no Brasil. E muita gente começou a se perguntar se esse amor pelo Brasil de fato é genuíno ou na verdade ele só obedece a um imperativo comercial, a uma percepção de que o brasileiro é um povo carente, um povo que vive em busca de engajamento e que quer validação a todo custo e a todo momento. E essa pergunta me parece muito legítima, porque o Brasil sempre foi um país extremamente dependente da validação externa e, claro, descrente das suas próprias qualidades. Eu acho que no Brasil existe esse dualismo entre pessoas que creem que o Brasil é o melhor país do mundo e que nós não temos absolutamente nenhum problema, e as pessoas que acreditam que nós somos o pior país do mundo, sem salvação, sem condições de se reerguer. Eu creio que hoje nós de fato vivemos um momento difícil da nossa história, independentemente de questões políticas. Eu acho que o Brasil de forma civilizacional vive um problema muito grande em razão da criminalidade, em razão da degradação do nosso civismo, da nossa educação pública. Nós temos cada vez mais adolescentes, jovens que não respeitam os seus pais, que não respeitam os professores, que são extremamente agressivos, a ponto até de às vezes tirar a vida de colegas, de moças, de meninas, país afora. E de fato isso desperta em nós uma pergunta: por que nós vivemos esses problemas? E por que esses problemas não são resolvidos? Eu acredito que fugir dessas questões só aprofunda a nossa tragédia, porque ter a consciência da tragédia, de certa forma, já nos ajuda a superar esse abismo, essa dificuldade que se apresenta diante de nós. Acontece que o brasileiro não quer isso. E essa postura ufanista, essa postura que o relato dos gringos aprofunda, é prejudicial, é perniciosa por esse aspecto. Porque ela aliena o brasileiro da sua situação. Ela torna o brasileiro conformado com a própria mediocridade, com a própria incapacidade em atingir algo mais elevado. Eu acho que nós temos de fato de reconhecer aquilo que o nosso país já produziu de bom. Nós temos de reconhecer os nossos heróis, a nossa história, aquilo que existe de positivo no espírito brasileiro. Mas isso não pode fechar os nossos olhos para os piores aspectos da nossa cultura, que hoje se manifestam de uma maneira muito mais aguda. Infelizmente, essas duas visões, quando elas se colocam e antagonizam, elas impedem que nós, de fato, executemos uma política de civilização com relação ao Brasil, porque elas não nos permitem entender de fato por que o Brasil chegou até essa situação e de que forma nós podemos nos posicionar com relação à história que já aconteceu para escrever outros capítulos cujas repercussões podem impactar de forma positiva. Eu acho que esse olhar do gringo não ajuda, porque ele é um olhar alienante. E essa polêmica já é velha. Guerreiro Ramos, no Negro Soul, uma coletânea que foi lançada recentemente, há uns 2, 3 anos, critica esse olhar alienado que sempre povoou as ciências sociais no Brasil e sempre foi inimigo do desenvolvimento da ciência social. Ele cita Euclides da Cunha com os Sertões. Os Sertões foi um olhar para o Brasil profundo, para aquele Brasil que a elite republicana, para que a elite urbana recusava reconhecer, se recusava a afirmar a existência. De modo que, quando o Euclides da Cunha empreende aquilo, com todos os problemas que a abordagem de Euclides da Cunha possa ter, de fato ele abre um caminho que nos ajuda a entender um pouco mais do Brasil, e a entender esse Brasil conservador, esse Brasil monarquista, esse Brasil que não aceitava a modernidade, não sabia lidar muito bem com ela, e para o qual a mudança de um governo de fato não implicava uma mudança de vida, porque as coisas continuavam difíceis, os problemas continuavam os mesmos,
a miséria continuava presente, não havia uma perspectiva de mudança. E esse ainda é o sentimento de muitas pessoas Brasil afora, de que independentemente se o presidente for de esquerda ou de direita, os problemas vão continuar. Nada vai ser resolvido e de fato nós não vamos alcançar uma civilização. E aqui nem no sentido cultural do termo civilização. É civilização de técnica. Nem sequer no campo da técnica nós dispomos de um país civilizado. Nós temos um país sem saneamento, um país que sofre com doenças que não deveriam existir. Nós temos problemas de acesso a hospitais, acesso a escolas. Tudo isso são questões que não tem a ver exatamente com saber se a cultura A é superior à cultura B. São questões de infraestrutura das quais o Brasil não dispõe. E que continuam apesar das mudanças políticas, apesar das brigas no parlamento. E nós não nos levantamos contra isso. E a nossa produção científica, ela às vezes se perde em debates estrangeiros, mas ela não se volta para a resposta ou para a tentativa de resposta a essas questões. E sem dúvida esse olhar alienado ele existe e ele se manifesta nesses criadores de conteúdos gringos, nesses criadores de conteúdo gringo da pior forma possível, porque é uma visão do Brasil enquanto produto comercial para ser elemento de propaganda e para disfarçar o que existe de ruim aqui. Porque são pessoas que vivem muitas vezes a realidade de um país que não é a realidade da maioria da população. Então vivem aquele Brasil quase que de filme, não saem daquele quadradinho e quando tem uma experiência mais rústica, para usar um termo menos ofensivo, elas tratam aquilo como uma excepcionalidade, porque elas não vão viver mais aquilo. É quase como se nós defendêssemos um modelo de morar numa palafita por exotismo, que a gente acha bonitinho, fulano tá morando numa palafita, e não percebe o quanto existe ali de proliferação de doenças, o quanto existe ali de perda de qualidade de vida, o quanto existe ali de insegurança, porque numa cheia do rio a pessoa perde a casa. E esse modelo de propaganda que tem sido feito de soft power, na minha opinião, ele é muito prejudicial, muito pernicioso. E esses criadores, pelo menos em sua maioria, contribuem para que esse modelo permaneça. Eu acho que esse olhar alienado, se você tomar, por exemplo, o livro do Stefan Zweig, O Brasil, o País do Futuro, existe nele um olhar muito alienado. Devido à própria circunstância do Stefan Zweig ter vindo de uma Áustria-Hungria destruída pela Primeira Guerra Mundial e ter enxergado no Brasil talvez a realização daquela vocação a que a Áustria-Hungria se propunha. Brentano, por exemplo, falando sobre Tomás de Aquino, diz que Tomás de Aquino foi um grande produto da filosofia exatamente porque ele foi um grande produto da miscigenação. E Brentano, Franz Brentano, sonhava talvez com essa Áustria-Hungria pluriétnica que de fato não se realizou. E talvez o Stefan Zweig tenha visto no Brasil essa esperança de uma nação multiétnica, de uma experiência de culturas diversas, talvez de uma cidadania planetária, em pequena escala, claro, não uma cidadania planetária, mas uma cidadania regional, e pensou que aquilo ali poderia ser modelo para um pacifismo, porque o Stefan Zweig era um grande pacifista. Contudo, isso não se realizou, e havia, e há ainda, várias fraturas na sociedade brasileira. Nós precisamos, talvez, aproveitar esse aspecto que o Stefan Zweig apontou, e que é positivo na nossa cultura, e entender como trabalhar isso a nosso favor. Sabendo, claro, que talvez o sucesso não venha. E o mais provável é que haja um fracasso nesse projeto. Mas o próprio fato de nós termos iniciado um movimento positivo para entender a nossa história, entender o pensamento brasileiro, entender o que as outras pessoas das outras gerações pensavam a respeito do país, sem dúvida já nos ajuda a elaborar uma resposta para as questões do presente e as do futuro. E esse tipo de conteúdo, ele não tem essa função pedagógica. Ele não cumpre com ela. Na verdade, ele a atrapalha. E esse é o grande problema desses conteúdos. Porque são conteúdos feitos na lógica de uma rede social, na lógica da venda de um produto, da venda de uma experiência, que, claro, pode redundar em ganhos comerciais, pode redundar em mais turistas. Porém, vai gerar o problema do fluxo de turistas, vai gerar o problema da descaracterização do país e vai mergulhar ainda mais o brasileiro num estado de alienação, de torpor, no qual ele já se encontra.
Como é que você resolve esse problema? Eu não sei. Eu acho que é uma questão muito complexa. Nós não podemos simplesmente tratar essa questão como se ela fosse trivial. Ela não é. Ela é importante. Ela não se reduz só a esses influenciadores. Eles vão passar, serão esquecidos. Mas há uma literatura que contribui para isso. Há um cinema que contribui para isso. Há toda uma produção cultural que exalta o Brasil, mas não percebe que os problemas estão aí e esses problemas vão permanecer. E as pessoas que estão vendo lá fora não vão sofrer nada. Para elas vai continuar normal. Não vai se alterar em nada a realidade delas. E elas vão ver o Brasil. Podem visitar ocasionalmente. Talvez sofram ali 1 ou 2 inconvenientes. Mas não vão de fato se compadecer, se tornar interlocutores e estabelecer com o nosso país um diálogo positivo. Acho que a relação deles vai ser muito mais uma relação de exotismo. Como nós visitamos a Tailândia, por exemplo. Você visita a Tailândia, você vê ali algumas coisas estranhas, mas você não estabelece um diálogo, você não se torna alguém interessado pela cultura tailandesa, você não vai melhorar com aquele país, você não vai conhecer um pouco mais da história daquele país, você não vai de fato entender o que é aquele país de verdade. Você não vai sair da camada dos estereótipos. E esse tipo de viagem, esse tipo de interação, ela é muito prejudicada pela sociedade de hoje. Porque é uma sociedade que privilegia a quantidade sobre a qualidade. E quando você coloca a quantidade em primeiro lugar, você perde a dimensão qualitativa. E para você, todos os destinos terão mais ou menos o mesmo significado. Você pode mudar a paisagem, mas a pessoa que viaja é a mesma. E a sua essência não vai ser alterada. Os seus pensamentos não vão mudar, porque você foi ao país X ou ao país Y. Você vai ter mais ou menos a mesma experiência. Você vai comer no McDonald's, você vai falar com as pessoas em inglês, você vai fazer mais ou menos as mesmas coisas, você não vai conhecer a história direito, você vai ter sempre uma visão muito superficial, que é a visão de quem vai ali, pisa e a partir disso já tira grandes conclusões. Evidentemente, se a sua inteligência for acima da média, talvez por essas observações você chegue a conclusões profundas. O problema é que a maioria das pessoas não é assim e as conclusões a que elas chegam não são aproveitáveis em quase nada. Eu acredito que nós, brasileiros, não devemos de forma alguma repudiar essas pessoas, mas nós precisamos entender que a opinião dessas pessoas não deveria ser relevante para nós. Nós precisamos construir a nossa opinião sobre o Brasil a partir da nossa experiência e da leitura de pessoas que de fato tomaram por tarefa interpretar o Brasil, interpretar a circunstância de ter nascido aqui e no que isso impacta a nossa formação. A opinião do estrangeiro, ela é importante talvez como objeto de estudo da alienação ou como objeto de estudo de determinadas interpretações e talvez de uma ideologia, de traçar a história de uma ideologia sobre o que é o Brasil. Mas jamais essas opiniões devem constituir para nós o núcleo de alguma coisa, o núcleo da nossa opinião sobre o Brasil, de forma alguma. São relatos com alguma beleza literária em certa medida, com alguma beleza audiovisual, com alguma beleza de linguagem. Entretanto, falta a eles exatamente essa substância de conhecimento. E enquanto essa substância de conhecimento não participar desses relatos, eles devem continuar merecendo a nossa mais profunda ignorância. Tenhamos um mínimo de bom senso e saibamos de fato dar valor àquilo que merece. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, me sigam nas redes sociais Matheus Ferraz F e até o próximo vídeo.